Olá pessoal, vocês têm acompanhado o quadro A Casa Somos Nós com a querida Jussara Leite Rodrigues. Jussara, a gente está amando e principalmente depois de um curso que a gente fez contigo, o nosso olhar sobre a casa muda radicalmente. Você sabia disso? Sim, na verdade o olhar sobre você mudou também. Verdade, verdade. Acho que começa por aí. Eu acho que tem duas coisas legais que eu queria compartilhar, né? Primeiro, essa ideia que você já comentou num outro conteúdo sobre o destralhe, né? Que abre espaço realmente para coisas novas, né? Então, destralhe é energia nova, ou seja, na verdade você faz, é um movimento de tirar todas essas energias que estão estagnadas. Entendeu? Então, quando a gente começa a destralhar, vamos colocar assim, você vai encontrando coisas, você vai encontrando o bombom daquele primeiro namorado que te deu, que tava lá, e daí você fala assim, nossa, por que eu não arrumo ninguém? Né? Ninguém legal. Por quê? Porque estava preso, aquilo estava preso naquele espaço. Por quê? Porque aquele momento, logicamente você não vai ganhar um bombom numa briga, mas é um momento bom, é um momento que você guardou para sempre. Anel, aliança, que é, nossa, é batata você pegar numa pessoa que tem problemas de relacionamento, com tudo guardado, do outro, entendeu? E daí vem vindo. Isso daí é uma coisa que, assim, tudo bem, eu acho que você guardar por alguns momentos, mas quando a coisa já está lá atrás, é desnecessário, então por isso distrai. É a lei do vácuo. Você tira para entrar um novo. Isso não acontece se você simplesmente colocar ali, daí fica... É a mesma coisa que você tá com uma pessoa pensando na outra, entendeu? É mais ou menos isso. Não é assim, mas é mais ou menos essa magia. Fica lá numa memória guardada. Exatamente, porque a casa é uma memória. Entendeu? A casa, quando você começa a destralhar, quando você muda para uma casa nova, você tem que fazer o destralhe daquele movimento que estava naquela casa, que você não sabe o que viveu ali. Então as paredes têm história, entendeu? Tudo tem história, até o objeto que você ganha. Entendeu? Como o caso foi você, né? Você que falou do banco, etc., do banheiro. Então, exatamente isso, aquele objeto, ele vem com uma energia e soma aquela casa, entendeu? Se for boa, se for ruim, aí você vai vendo com o tempo. Uma das histórias interessantes é a questão do banheiro. Eu não tinha a menor ideia. A gente só usa o banheiro, na verdade, assim, por rejeitos e coisas do tipo. Mas ele tem muito mais, é muito mais profundo do que só isso, não? Isso. O banheiro é um dos lugares que eu considero um dos lugares mais, não é complicados, mas é o que você tem que deixar mais limpo dentro da sua casa. Sabe? As pessoas, inclusive, que trabalham, por exemplo, uma doméstica que vai lá, que está limpando aquele banheiro, você tem que agradecer muito a essa pessoa. Por quê? Porque ela está fazendo aquilo brilhar, entendeu? E aquilo são coisas que todo mundo chega em casa para tomar banho, você vai fazer xixi, vai fazer cocô, é tudo dentro desse banheiro, entendeu? Então você vai se limpando dentro desse banheiro. E ali ficam todas essas sujeiras, vamos colocar assim. Por que a gente pede, inclusive, para baixar a tampa, tá? Do vaso sanitário? Porque é o seguinte, a gente mora num prédio, né? Então tem lá 10 andares. Desses 10 andares, você mora no 4º andar, tá? E aí o cara do 9º andar, ele resolve usar o banheiro. Vai descer em todos os andares até chegar lá embaixo, entendeu? Então, aquela energia, se o teu vaso estiver aberto, ele vai para sua casa, não tem como. Então, esse é o movimento, entendeu? Que a gente fala, mas por que esse vaso fechado? Por que tem que deixar fechado? É exatamente por isso. Porque aquela energia tem que vir, ela tem que ser limpa, ela tem que vir limpa para sua casa. E o banheiro ele tem essa função de limpeza. Tampa de vaso fechado, porta de banheiro fechado? Isso. Em casos muito... existem as estrelas voadoras, que é uma outra escola. Existem casos que você não pode fechar a porta do banheiro.
mas é muito raro. Então, o ideal é que realmente mantenha fechado, principalmente em suíte, né? Perfeito. Mofo. Isso é uma outra coisa pesada aí, né? Pesado, eu quero dizer, a gente não se dá conta do quanto mexe com a gente. Isso. O bolor, normalmente, se você fotografar aquele bolor e você até ampliar, você vê ali umas imagens. E essas imagens, ela é tipo assim, olha, eu tô aqui, entendeu? Tô aqui. Tô fazendo uma sacanagem aqui nessa casa, entendeu? E daí ele vai fazendo uma história. Tem gente que, se você for olhar, tem até carinha de alguém daquela casa, entendeu? E o banheiro, eu ligo muito aos antepassados, entendeu? E às vezes, por exemplo, você vê um banheiro que tá vazando, assim, você vê no bolor aquele choro, sabe? Assim, então você tem que associar, você tem que ver. Bom, como é que tá também sua vida espiritual, entendeu? Jamais acender uma vela no banheiro para alguém, jamais, entendeu? Banheiro, se você for acender uma vela é para sexo, entendeu? Que você vai pôr lá, muito bom, etc e tal, mas mais que isso não, entendeu? Então eu acho que porque ali é uma água, né? É elemento água. Então você tem que, de verdade, o banheiro é para limpeza, é para o seu Itamamikaki, é isso? Itamamikaki, verdade. Exatamente. Eles fazem essa limpeza, você pode ver que a prioridade é do banheiro. Os japoneses usam muito essa... Exatamente. Em várias filosofias, né, religiosas, inclusive a ideia do Itamamikaki, que é justamente lavar o banheiro, limpar o banheiro e tal. Mas é isso. É essa ideia, porque eles sabem, né? Na verdade, assim, o oriental é muito mais evoluído, acho que a gente, principalmente nesse sentido, tá? Então você vai vendo aquelas pessoas lá de Okinawa, você vai vendo, quando você vai pesquisando, né, o próprio Japão, a China, você vê que eles têm um outro olhar para qualquer coisa, para as coisas mais simples, né? É isso. Bom, pessoal, realmente a experiência é incrível. Mexer, né, com a casa é muito mais do que isso, vai além do que isso, é mexer um pouco com a gente, com o nosso interior, com os nossos medos, as nossas travas. Olha, a experiência é absolutamente incrível. Afinal de contas, a casa somos nós. É isso aí, a casa somos nós.